noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um treino para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, assistente de gestão pública. Hoje nós faremos as questões 45 a 66, que se refere 45 a 58, referente à lei orgânica do município de Guarulhos, e da questão 59 a 66, referente ao Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, ok? Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui para ver direitinho. Vamos lá, tem gente entrando, espera um pouquinho, deixa eu dar entrada aqui para alguém. Vamos lá. Vamos lá. Questão número 45, Lei Orgânica do Município de Guarulhos. Segundo a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, no capítulo 2 dos direitos do habitante do município, no artigo 5º, é assegurado a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal, Estadual e da Lei Orgânica, o direito. Vamos lá, que direito seria esse? Vejam aqui. Letra A. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, transporte, habitação e ao ambiente equilibrado. Essa é a alternativa correta. Professora, por que não as outras? Porque as outras estão incompletas. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Está faltando, né? Por isso que elas não estão corretas, está faltando. Tem algumas, mas não tem todas. Por exemplo, na B está faltando segurança, né? Na C tá faltando, deixa eu ver o que tá faltando na C. Deixa eu ver aqui o que tá faltando na C. Saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção. Não tá faltando nada. Assistência dos baratos. Ah, tá faltando sim. Tá faltando transporte e habitação, tá? Então, assim, o que está completo é a letra A. Então, todos nós, lembrando que a lei orgânica do município de Guarulhos, ela se baseia nas leis federais, estaduais, né? Ela não pode fugir fora, ok? Então, aí ela repete o que já está na Constituição, ok? Então, todos nós temos todos esses direitos, assim como todos os habitantes do município de Guarulhos. Alternativa correta, letra A. Questão 46. A soberania popular se manifesta quando a todos são assegurados condições dignas de existência e será exercida, vamos lá, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Ou seja, todos têm o direito a voto secreto, né? A sua escolha. Pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação popular nas decisões do município, né? Todos têm o direito de participar, inclusive de participar de quando os vereadores se reúnem na Câmara Municipal, todos têm direito a ir lá saber, né? Participar do que está sendo falado. No aperfeiçoamento democrático de suas instituições, pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Então, você tem o direito de administrar o que estão fazendo, né? Ou melhor, administrar não, fiscalizar o que estão fazendo, tá? Todas estão corretas, a alternativa correta, letra B, todas estão corretas, está lá na lei do município de Guarulhos.
Artigo 47. O artigo 8º, o município de Guarulhos, conforme os princípios constitucionais, entidade integrada e autônoma da República Federativa do Brasil, ou seja, o município de Guarulhos, apesar de fazer parte, né, do Brasil, ele é um município autônomo, cada município responde pelo seu município, né? Cada um responde pelo seu lugar, seu local, sua região. Garantirá vida digna aos seus moradores e será administrado. Vamos lá. Com transparência dos seus atos e ações, tanto é que tem o portal da transparência para verificar. Com moralidade, com participação popular nas decisões e com descentralização. O que seria a descentralização administrativa? Que ele responde por ele. Então, assim, a União não interfere, o Estado não interfere. É descentralizado, não é centralizado, hein? É descentralizado. Cada um responde por si. Até aqui todas estão corretas. A alternativa correta, letra A. Todas estão corretas aí. Questão 48. Gente, essa daqui normalmente cai na prova, tá? Já tô dando um toque para vocês. Questão 48. De acordo com a Lei Orgânica de Guarulhos, no título 5 da Administração Pública, artigo 71. Não se preocupem com número de título, número de artigo, porque isso já vai estar no enunciado da questão, tá? A administração pública, direta, indireta ou fundacional do município obedecerá aos princípios da... Vamos lá. Eu vou colocar a alternativa correta e explico porque as outras estão incorretas, tá bom? A alternativa correta, letra C, legalidade, tudo dentro da lei, tá? Impessoalidade, mesmo que seja seu amigo, você tem que tratar igual todo mundo. Moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público, participação popular e valorização dos servidores públicos. A alternativa correta, letra C. Professora, dá um exemplo de por que eu vou eliminar as outras, tá? Vou dar um exemplo só para a gente não perder tempo. Ilegalidade. Que é impessoalidade. A pegadinha aqui. Não é transparência, é publicidade que nós falamos, tá? Tô dando alguns exemplos aí porque que a gente descartou as outras, ok? Vamos lá. Questão 49. Então, foquem nessa 48 aí. 49. Conforme a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, no capítulo 2, no artigo 82, o município, objetivando aprimorar a administração dos contribuintes e descentralizar as decisões, deverá dividir-se territorial e administrativamente em administrações regionais, distritais ou subprefeituras. Então, às vezes, o município é grande, né? Aqui em Guarulhos, por exemplo, gente, tem várias secretarias. Então, vocês não sabem qual que vocês vão trabalhar, mas vocês podem trabalhar como assistente de gestão pública. Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Obras, Governo, são tantas, né? Direitos Humanos, Assistência Social, enfim, são várias, tá? A serem criadas por iniciativa do Executivo, que é o prefeito, com aprovação do Legislativo, que é a Câmara Municipal Vereadores, as quais não constituirão unidades orçamentárias autônomas. Trata-se do quê? Descentralização administrativa. Não é centralização, é descentralização, ok? Sempre
Descentralização, tá? Não é centralização, não é automatização, não é informatização, é descentralização administrativa. Alternativa correta, letra A. Questão 50. Questão 50. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, no capítulo 3 dos Servidores Públicos Municipais, no artigo 89, são direitos dos servidores e empregados públicos municipais, além de outros estabelecidos em lei que visem a melhoria de sua condição social. Nossa, professora, as questões estão enormes. Sim, na prova de vocês não vai ser tão enorme assim, conforme eu falei ontem, tá? Porque de vocês não é VUNESP, é IBAN. A IBAN é bem objetiva. Porém, eu fiz questão de colocar por completo nas questões aqui para poder revisar conteúdo, ok? Então, vamos lá. Então, melhoria aí. 1. Vencimentos. O que é o vencimento? É o salário, tá? Na prefeitura nós chamamos de vencimento. Vencimentos fixados em lei, capazes de atender às suas necessidades vitais básicas e as de suas famílias, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Então, quer dizer que, né, eles dão um salário, entre aspas, né, um vencimento, dentro dos requisitos. Então, no caso de vocês, já tem o salário lá no edital, é o base que vocês vão começar, depois aumenta. E é falado, deixa eu ver aqui, tem gente tentando entrar. Aí é falado o quê? É falado que com esse vencimento vocês dão conta, entre aspas, da alimentação, educação, moradia, etc. Tá bom? Com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo. Normalmente esses ajustes virão no mês de maio de cada ano. Daí depois que vocês passarem do estágio probatório de 3 anos, aí começa a evolução funcional para aumento de salário por entrega de diploma, alguma coisa assim. Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim, salvo os decorrentes de decisão judicial. A primeira está certa. 2. Irredutibilidade de vencimentos, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O que isso significa? Que não pode reduzir salário. Então, vamos supor, você entrou com 4 mil reais e, de repente, eles querem reduzir seu salário para 3 mil. Isso não existe, não pode na lei, né? 3. Irredutibilidade de salário, exceto em casos previstos na lei. Então, assim, não pode diminuir salário, a não ser que seja algum desconto. Por exemplo, vai descontar do salário pensão alimentícia. Aí não tem jeito, é desconto, não é que eles estão reduzindo, mas desconto, tá? 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Vocês têm direito a 13º. 5º, o trabalhador noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 25% pelo menos sobre a hora diurna. Então, quem trabalha no período da noite recebe no salário, né, no vencimento, 25% sobre o seu salário, ok? É verdade. 6. Será considerado trabalho noturno aquele realizado no período compreendido entre 21 horas e 5 horas da manhã, tá? Será aí, é considerado na prefeitura o horário noturno esse, tá? Então, quem trabalha dentro desse horário recebe 25% a mais no salário. Próximo, salário família para os seus dependentes. Sim. Quando você entra na prefeitura, se você tiver filhos dependentes menores de idade, eles dão um acréscimo e vem no seu vencimento também. Opa! Qual é essa questão que nós estamos? Só para não me perder, 50, né? Salário família, eu falei.
duração do trabalho normal não superior a 8 horas. Então, vocês vão trabalhar na prefeitura ou das 8 às 17, com 1 hora de almoço, ou das 7 às 16, 1 hora de almoço, né? Então, não pode ser superior a 8 horas por dia, tá? A não ser que tenha alguma hora extra, mas que é pago, né? Mas normalmente na prefeitura eles não fazem hora extra, tá? Facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção. Então, no caso de vocês, de assistente de gestão pública, é 8 horas de serviço. Se fosse professor, por exemplo, seria a jornada é outra, né? Profissionais da área da saúde, a jornada é outra. Vamos lá. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Vocês ganham esse dia, né? No Olerite, tá? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% ao do normal. Então, se a pessoa for trabalhar, por exemplo, num domingo, se ela vai trabalhar num domingo, uma coisa extraordinária, ela tem que receber no mínimo 50%, tá? A mais. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal, integralmente pagas antes do início. Então, você trabalhou 1 ano, você tem direito a sair de férias 30 dias, ok? Se você trabalhou certinho. Aí, claro, tem os descontos das férias se você faltou durante aquele período, tralalá. Mas é 30 dias normal de férias e você recebe por isso. Licença gestante, todos têm direito à licença gestante. Aqui, gente, vamos lá. Teve uma mudança na lei, tá? Teve uma mudança na lei. A prefeitura já adotou, então peço para que vocês façam essa pequena alteração aí, que antes eram 4 meses, 120 dias. Agora a gestante ela vai sair 6 meses, 180 dias, tá? Façam essa alteração, por favor, aí na apostila, porque na lei normal, né, era 120, mas agora aderiram. É obrigatório aderir 180 dias? Não, depende da empresa, tá? Depende da empresa. Porém, a prefeitura aderiu, ela autorizou. Tá bom? Então, é 180 dias aí. Então, considerem aqui como se tivesse escrito 180 dias, que não tem como eu colocar aqui agora. Tá bom? Mas tá correto. Licença paternidade. Então, também tem direito funcionários da prefeitura sair aí, os pais de licença paternidade. Proteção e incentivo ao trabalho da mulher. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, assim, dependendo do local onde o funcionário vai trabalhar, tem os EPIs, né? Ou bota, capacete, luva, touca, né? Então, tudo depende. Não é o caso de vocês, mas aqui é de uma forma geral. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Então, é lei, quando você trabalha num lugar que seja penoso, insalubre, perigoso, né? Você recebe um adicional a mais no seu salário. Não é o caso de vocês, que não vão mexer com produtos químicos, essas coisas, né? Mas aqui é para os funcionários em geral, que trabalham nessas áreas. Proibição de diferenças de remuneração, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, não existe diferença de salário. Então, vamos lá, vocês todos são agente de gestão pública. Então, todos vão entrar recebendo o mesmo salário. Não importa se é homem ou mulher, não importa se a idade menor ou maior, a sua cor, se você é solteiro, se é casado, não existe isso, tá? Todos vão receber o mesmo valor, porque o requisito é o mesmo para entrada, tá?
Assistência médica pela Previdência ou através de convênios. No caso, da Prefeitura de Guarulhos é o SESMIT, que nós chamamos, tá? Se vocês, vamos supor, adoecem, aí vocês vão no médico, depois o retorno no SESMIT, eles encaminham, enfim. Mas não é convênio médico que a prefeitura paga, tá? Licença prêmio. Então, essa licença prêmio é quando você já trabalhou 5 anos. Ainda vocês vão chegar lá, mas existe essa licença prêmio para quem trabalhou durante 5 anos, que não tenha muitas faltas, aquela coisa toda, existe. E piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, todas estão corretas, estão na lei. Alternativa correta, letra A. Ok? Questão 51. Lei Orgânica de Guarulhos, título 6. Dos atos municipais, capítulo 1, da publicação. Artigo 111. A publicação das leis e atos municipais será feita em jornal local ou em órgão oficial do município. O que é isso, professora? Então, assim, todas as publicações saem em diário oficial. O jornal local que nós chamamos é o diário oficial. Ele é publicado, né? E vocês têm acesso pela internet, tá? Antigamente era impresso, hoje em dia, né? Tudo digital. Inclusive, vocês passando no concurso, vai sair lá a classificação de vocês em diário oficial, a nomeação de vocês em diário oficial, tá? Então, a publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida, né? Porque hoje é mais digital. Os atos de natureza externa somente produzirão efeitos após a sua publicação. Então, assim, enquanto, vamos lá, a prefeitura mandou um e-mail para você dizendo que você foi classificado no concurso, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Só é oficial quando sai em diário oficial, tá bom? Senão não é oficial. Tem que esperar sair. Terceiro parágrafo, a escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos municipais deverá ser feita por licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Então, assim, hoje quase não tem muito, mas se for preciso publicar em jornal impresso, a prefeitura escolhe, através de uma licitação, quem é que vai ganhar a publicação. A jornal XYZ disputando. Aí eles vão fazer o levantamento aí de quem tem os critérios que contemplam para aderir, tá? Mas isso pode acontecer? Sim, pode, tá na lei. Mas normalmente hoje é mais digital mesmo. Mas se preciso for, tá? É feita a divulgação e daí as empresas de imprensa, né? Participam da licitação. Todas estão corretas aí. A alternativa correta, letra B de bola. Questão 52. Capítulo 2 do registro. Artigo 115. O município terá os livros que forem necessários aos seus serviços. E obrigatoriamente... Então, vamos lá. Apesar, gente, quando nós falamos de registros, apesar de hoje ser muita tecnologia, muito digital, né? Na prefeitura, além do digital, precisa ter prontuários, precisa ter arquivos, precisa ter registros, livros, tá? Além do digital, ok? Então aqui, ó, quais são os registros que a prefeitura tem? Termo de compromisso e posse, declaração de bens, atas das sessões da Câmara. Então, vamos supor que você é um assistente de gestão pública e vai trabalhar lá na Câmara Municipal. Toda sessão que tiver, de terça, de quinta, por exemplo, que sua função é registrar a ata do que foi falado naquele dia, tá?
Registra no livro, mas depois vai ser publicado digitalmente também, tá? Um exemplo. Registros de leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções, portarias, tudo tem que registrar, que arquivar, que imprimir, ou em livro, enfim, tudo. Cópia de correspondência oficial, protocolo. Então, chegou alguma coisa, cadê o protocolo, né? Da entrada, saída, enfim. Protocolo, índice de papéis na ordem, né? Livros arquivados. Lembrando que todos os registros não podem ser jogados fora, tá? Dependendo do que for, tem que ficar lá guardado 5 anos. Em outros casos, dependendo, até 10 anos. Licitações e contratos para obras e serviços. Contrato de servidores, o contrato de vocês, por exemplo, entrando na prefeitura, aquele contrato que vocês assinam de trabalho tem que ficar guardado. Contratos em geral. Contabilidade e finanças de cada setor. Concessões e permissões de bens móveis, imóveis e serviços. Ou seja, estou precisando de um material. É um bem móvel, né? Enfim, a prefeitura, ela aluga imóveis para fazer alguma secretaria, algum CRAS, alguma coisa. Tombamento de bens imóveis. O que é isso mesmo, professora? Tombamento é você colocar lá o que você tem naquele setor. Então, por exemplo, foi comprado um ventilador. Então, tem que registrar lá o ventilador, aquele ventilador não pode sair dali, né? Registro de loteamentos aprovados em andamento, né? Todos os loteamentos, terrenos da prefeitura. Tudo isso é registro. Todas estão corretas aí. Opa! Questão 52, todas estão corretas. Questão 53. Lei Orgânica do Município de Guarulhos dá forma, artigo 116. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com observância das seguintes formas. Vamos lá. Aqui é referente a decreto, tá? Vamos lá. O prefeito decretou alguma coisa no município. Então, um exemplo, decretou um feriado. Um exemplo, tá? Tudo tem que ser baseado na lei. Então, eu vou falar aqui, ó, sobre o decreto. Se o prefeito, aqui é o prefeito que decreta, tá, gente? Ele que assina, é competência dele. Aí, o que acontece? Pode ser qualquer decreto? Não, tem que estar regulamentado na lei, né? Tudo é dentro da lei. Então, regulamentação da lei, instituição, modificação, extinção de atribuições não privativas de lei, tudo que acontecer tem que estar dentro da lei. Abertura de créditos especiais suplementares até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. Declaração de utilidade, necessidade pública. Então, por exemplo, foi verificado a necessidade pública de abrir mais um conselho tutelar, mais um CRAS, mais, né? Tem que ter a necessidade, tem que provar a necessidade ou de interesse social, né, do povo em geral, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa. Aprovação de regulamento ou de regimento, permissão de uso de bens e serviços municipais, medidas executórias do plano diretor, né, do município, criação, extinção, declaração, modificação de direitos dos administrados não privativos de lei, normas de efeitos externos não privativas de lei, fixação e alteração de preços.
e outros casos previstos em lei. Então, tudo isso daqui precisa o quê? O decreto, tá? Então, faz um decreto lá autorizando, ok? Tudo isso para fazer um decreto, o prefeito precisa cumprir estes requisitos. Todas estão corretas aí. Alternativa C. Questão 54. É cansativo esse treino, gente? Com certeza. Legislação é a parte mais cansativa, tá? Porém, nós não sabemos as perguntas que eles vão fazer, por isso que a gente tem que rever todo o conteúdo, tá? 54. Lei Orgânica do Município. Da forma ainda, 116, os atos administrativos de competência do prefeito, novamente, devem ser expedidos com observância dos seguintes. Então, assim, ou é por decreto ou é por portaria, tá? Ó, lá é decreto e aqui é portaria. Existe os dois? Existe, tá? O prefeito, mediante a lei, ou ele faz o decreto, ou ele faz uma portaria dentro da lei, tá? E a portaria, quais são os requisitos aí da portaria? O decreto, gente, é algo maior e a portaria é algo menor, mas ambos são registros, são documentos importantes, tá? Uma portaria, por exemplo, provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. Ou seja, faz lá uma portaria dizendo, abriram 50 vagas de assistente de gestão pública. É na portaria que ele vai fazer. Coisas menores, né? De informação. Lotação e relotação nos quadros do pessoal. Olha, o setor da saúde vai precisar mais de 50 médicos. Autorização para contratação e dispensa de servidores não estatutários. Não estatutários são aqueles que não são concursados. Por exemplo, comissionados. Alguém colocou lá, né? E perdeu o cargo. Então sai lá no Diário Oficial, portaria tal. A pessoa foi exonerada, a pessoa foi admitida, enfim. Abertura de sindicâncias e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais. Então, o funcionário aprontou, sumiu não sei o que do setor, que ele estava sendo responsável, entregou um atestado falso no serviço público, vai abrir uma sindicância, vai abrir um processo administrativo. Claro que todo funcionário tem direito à ampla defesa, mas abre um processo para ser verificado, analisado. E outros casos dentro da lei, tá? Então, o decreto é algo maior, portaria é algo menor, porém todos entram aí, todas também estão corretas. Letra C. Questão 55. Capítulo 6. Dos bens municipais. O que são bens municipais? Tudo que tiver na prefeitura, né? Todos os bens que a prefeitura tiver. Móveis, né? Todos os móveis. Cadeira, computador, mesa, tudo, tá? E imóveis, terrenos da prefeitura, né? Que estão as secretarias, enfim, tá? Tudo tem que dar conta. Vamos lá. Artigo 118, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Claro, gente, não é o prefeito que vai fiscalizar isso, mas ele assina no final, né? Quem foi o funcionário que foi lá verificar se tá tudo. Eles falam que é levantamento de patrimônios de cada setor, tá? Levantamento, quantas cadeiras, quantos computadores. Artigo 119. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com identificação. Então, se você for prestar atenção, quando você for lá trabalhar, vamos supor, uma cadeira, um exemplo, uma mesa, uma cadeira, tem uma plaquinha na cadeira ou na mesa
uma plaquinha com um número. Esse é o número do protocolo. E daí, coloca lá e tem no sistema. Então, vamos supor, na Secretaria da Assistência Social. Então, tá lá. Tem que ter 20 cadeiras lá. E daí vai estar no sistema cadastrado essas 20 cadeiras que foram mandadas para lá, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, tá? Numerando é esse protocolo, esse númerozinho. Artigo 120, alienação de bens municipais subordinados à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá os seguintes normas. Então, assim, se for para você retirar alguma coisa quebrada, manda para o conserto, tem que ter nota, né? Tem que fazer a entrada, saída, enfim, não pode sumir aquilo, tá? Então, referente a imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência dispensada esta nos seguintes casos. Então, assim, imóveis. A prefeitura precisa adquirir mais um imóvel. Não é simples assim. Não é só autorização do prefeito, precisa passar pela Câmara Municipal dos Vereadores, analisar o porquê que vai ser comprado aquele terreno para construir o quê? Um céu, uma escola, enfim, tá? 1. Doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do donatário, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato, substituída a avaliação pelo valor venal do lançamento do exercício. O que acontece aqui? A prefeitura pode receber uma doação de um terreno? Pode receber, mas tem que ter um contrato para isso. A prefeitura pode doar um terreno? Pode, mas tem que ter um contrato para isso. Doar para fazer uma escola conveniada? Pode, mas tem que ter tudo no papel, tá? Os imóveis pode ter permuta? Pode também. Então vamos lá, a prefeitura precisa de um terreno X perto do aeroporto e ela tem um terreno Y não sei aonde. Pode fazer essa permuta, tá? Mas tudo registrado, tudo com um contrato bonitinho, tá? A mesma situação, a prefeitura vai construir uma escola, vem lá as 3 empresas para participar da licitação, aí tem que ver qual tem o menor valor, né? Para fechar essa parceria, enfim. Vamos lá. As duas estão corretas. A alternativa C. Questão 56. Artigo 120 ainda. A alienação de bens municipais subordinadas à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Lá nós estávamos falando de bens imóveis, né, terrenos. E aqui nós estamos falando de bem de imóveis, carteira, cadeira, tá? É a mesma situação. Tudo precisa de uma licitação para comprar, tá? Pode ser doado alguma coisa para a prefeitura? Pode. Pode ser trocado, permuta? Pode. Vamos supor, a Secretaria de Direitos Humanos precisa de 20 cadeiras e a Secretaria da Saúde está com 20 cadeiras a mais. Pode fazer essa permuta? Pode fazer essa troca? Pode, tá? Tudo registrado. Ações que serão vendidas em bolsas de valores? Pode, tá? Acontece muito, às vezes, na prefeitura, que, por exemplo, os móveis usados vão para um galpão, tá? E daí pode ser vendido aqueles que não estão mais sendo usados, tá? Pode. Mas entra a verba para a prefeitura, tá bom? Tudo pode ser feito? Pode também. Desde que tenha um contrato bonitinho, assinado, carimbado, tudo bonitinho, pode. Questão
Alternativa C. Questão 57 ainda é da lei orgânica. Até a 58 é da lei orgânica, depois a gente já muda a lei. Lei orgânica, título 11, das finanças e dos orçamentos. Capítulo 1, dos tributos municipais. Din-din. Dinheirinho que nós pagamos para a prefeitura. Artigo 316. São tributos municipais, tal, instituídos por lei municipal, atendidos aos princípios estabelecidos na Constituição e nas normas gerais de direito tributário. Aqui, gente, nem todos os tributos vão para o município. Alguns tributos é federal, outros tributos é estadual, enfim, tá? Aqui é tributos só para o município de Guarulhos, ok? Então, vamos lá. A. Impostos municipais é um tributo. Os impostos que nós pagamos, por exemplo, das casas que tem em Guarulhos, tá? IPTU é um imposto municipal, IPTU. Taxas, por exemplo, alguma taxa aí de esgoto, apesar que está vinculado à Sabesp, né? Mas taxas. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, isso vem para o nosso bolso, né, gente? Eles fazem a melhoria, mas depois alguém paga. Né? Então, os tributos municipais é a letra A. Professora, por que não as outras? Porque, por exemplo, a letra B. Água, exemplo, é uma empresa Sabesp. Luz, por exemplo, é uma empresa EDP. Internet, por exemplo, você que contrata sua internet, Vivo, Claro, sei lá, né? Então, aqui não entra como tributos municipais, ok? E aqui, obras, o que tem de errado? Obras particulares. Particulares não, é obras públicas, ok? Então, a alternativa correta, 57, é a letra A. Questão 58, última da lei orgânica, segundo o artigo 317, lei orgânica no município de Guarulhos, os tributos sobre imóveis urbanos deverão ter alíquotas menores em benefício de trabalhadores de baixa renda ou de proprietários de única moradia com padrões mínimos de construção. Sabe aquelas moradias, construção, moradia econômica que nós chamamos? Então, essas moradias econômicas, elas têm um tributo menor, tá? No artigo 318, compete ao município instituir. Vamos lá, o município, né? Nós estamos falando do município apenas. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. O famoso IPTU que nós pagamos por município. Tá certo? Sim. 2. Imposto sobre a transmissão intervivos. O que é isso? A qualquer título por ato oneroso. Seria bens imóveis, por natureza ou acessão física, um terreno, direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia, de cessão de direitos e aquisição de imóveis. Ou seja, você vendeu um imóvel, tem uma taxa para pagar. Você comprou um imóvel, tem uma taxa para pagar. Você vai transferir o imóvel, tem uma taxa para pagar. Tudo é taxa, né, gente? Tudo a gente paga. Tá certo também. Na 3, imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Então, tem aqui no município de Guarulhos muitos postos de gasolina. Esses postos precisam pagar um tributo ao município. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não incluídos na competência estadual. Então, vamos lá. Por exemplo, IPVA. IPVA não se paga para a prefeitura,
não se paga para o município. IPVA é estadual e não municipal, tá? É isso que tá falando. Então, imposto, vamos supor, você abriu uma empresa, é autônomo, você paga uma taxa todo mês, tá? É pequena, mas paga. E outros tipos de taxa? Exercício do poder de polícia. Às vezes a polícia não trabalha só no quartel, ela faz uma segurança, alguma coisa assim. Utilização efetiva ou potencial em serviços públicos específicos e dividíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, qualquer tipo de taxinha, né, gente? A gente paga para o município. Nem tenho tantos exemplos agora aqui. Contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então, vai lá. Arrumaram. É obrigação da prefeitura? Né? Arrumar uma rua, essas coisas. Fazer uma obra pública? Mas depois, juntando, quem paga é o povo. Em outras palavras, né? Deixa eu só beber um pouquinho dessa água. Vamos lá. Contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício desses de sistema de previdência e assistência social. Então, assim, no seu vencimento, vem aquele descontinho também de contribuição. Ou é uma contribuição assistencial, ou é uma contribuição sindical, se você se associou a algum sindicato. Se não se associou, vai ser uma contribuição só assistencial. É uma taxa que é paga para o município, tá? Tudo isso é válido, tudo isso está correto. Tudo que nós pagamos, tá? Todas estão corretas. A alternativa correta, letra B de bola. Agora, nós finalizamos a legislação, a lei orgânica do município de Guarulhos, e aqui começam as questões do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Guarulhos. Lembrando, a lei 1429 de 68, com as suas devidas atualizações, a lei, conforme eu gravei o vídeo já para vocês, tá? Não é a lei completa, é só estes itens da lei, tá? Só o título 3 dos direitos e vantagens, capítulo 3 sobre férias, do artigo 73 a 77, o capítulo que fala sobre vencimento, né? O seu salário, das vantagens, o capítulo 10 do direito de petição, que é dos artigos 151 a 158, o título 4º, que é do regime disciplinar, o capítulo 2 dos deveres, artigo 171, capítulo 3 das proibições do funcionário público, artigo 172, e por último, o capítulo 5 das penalidades, que é do 178 ao artigo 193, tá? Eu copiei e colei o que está na bibliografia do concurso de vocês para não ter erros, para vocês conferirem, tá? Porque não é a lei inteira. Vamos lá. Questão 59. Segundo o regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Guarulhos, o conceito de cargo, lembrando que vocês serão estatutários, não é CLT, né? Seletistas, vocês são estatutários, ok? Prefeitura de Guarulhos já teve CLT, já foi um dia. Agora é tudo estatutário. Vamos lá. Então, o conceito de cargo. O que é cargo? Tá? A pergunta aqui é, o que é cargo? A. É a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão e pago pelo tesouro da municipalidade. Ou cargo é B. Um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometido a uma pessoa. Ou é um agrupamento de cargos de denominação idêntica,
do mesmo padrão de vencimento e semelhante quanto ao grau de dificuldade e responsabilidade das atribuições. Ou é a pessoa, ou é o conjunto, ou é o agrupamento de cargos. Aqui, cargo é o conjunto de deveres. Então, assim, vocês têm o cargo de assistente de gestão pública, o cargo. Dentro do seu cargo vai ter um conjunto de deveres que vocês têm que cumprir, um conjunto das atribuições, o que vocês vão fazer, qual é a função, as responsabilidades dentro desse cargo, ok? Aqui na letra A, a pessoa é o funcionário público. Se a pergunta fosse o que é funcionário público, aí a alternativa correta seria a letra A, tá? Mas a pergunta é o que é cargo, tá? E a C seria a pergunta classe. Qual é o conceito de classe? É o agrupamento, o conjunto de cargos é uma classe. Por exemplo, classe do magistério. É uma classe, é um agrupamento de cargos. Porque dentro do magistério nós temos professores, secretários, coordenadores, agentes de inclusão, etc. Tá? Tô dando um exemplo. Ok? Então, cargo, conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades. Questão 60. Os cargos públicos são providos por... Vamos lá. Cargos públicos. Você pode entrar para um cargo público por nomeação, por promoção, por acesso, por reintegração, por aproveitamento, por reversão. Todas estão corretas, tá? No caso de vocês vão entrar como? Por nomeação. Prestaram o concurso público, foram classificados, vai sair a nomeação no Diário Oficial, que aí vocês entregam a documentação e tomam posse, tá? Então, vocês vão entrar por nomeação. Mas, vamos supor que vocês saíram e depois voltaram. Reintegração, mudaram de cargo, promoção. Enfim, todos esses fazem parte, tá? Todos esses fazem parte do serviço público, todos. Mas no caso de vocês vai ser nomeação. Eu coloquei todos, gente, mas normalmente na prova de vocês eles perguntam o de vocês, nomeação, tá? Todas estão corretas, a alternativa correta, letra C. Questão 61. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias. Atenção, vocês, para não perderem datas, tá? Vocês estão prestando concurso, vocês serão classificados, serão chamados para nomeação. Então, quando vocês são chamados para nomeação, eles dão prazo de 15 dias para vocês entregarem a documentação, fazer exame médico, providenciar toda a documentação, é o prazo de 15 dias. Entregou a documentação, vocês têm que tomar posse 15 dias também, tá? É tudo 15 dias na prefeitura, tá? Nomeação 15 dias, posse 15 dias, ok? Então, a alternativa correta aqui, letra A, 15 dias. Questão 62. Vacância do cargo. O que é vacância? Vacância significa quando está livre. Vaga livre, vacância. Ficou livre a vaga. Tá? É uma vaga livre. Por que essa vaga livre? Quando tem a vacância, eles têm que fazer um novo concurso público. Tá? Igual o concurso de vocês, é porque tem vagas livres, tá? E o que gerou essa vaga livre? O que gerou essa vaga livre para fazer novos concursos, por exemplo, para chamar mais pessoas? Alguém foi exonerado. Alguém pediu exoneração do cargo. Passou num outro concurso da Prefeitura de São Paulo e pediu exoneração. Era de Guarulhos, pediu exoneração. A vaga vai ficar livre.
Alguém foi demitido, aprontou e a prefeitura demitiu. A vaga ficou livre. Promoção. Eu era professora e daí eu fui para coordenadora. Minha vaga, recebi uma promoção, minha vaga ficou livre para outra pessoa ocupar. Acesso. Tem uma diferença, gente, quando a gente fala ingresso e acesso, tá? Ingresso é vocês novos que vão entrar, vocês estão ingressando. O acesso é para quem já está na prefeitura. Então, a prefeitura ela lança processos seletivos internos que só os funcionários podem participar e não os de fora. Tá? Então, ingresso é concurso público, acesso é para quem já tá. Então, surgiu uma vaga. Gente, vocês estão escutando esse barulho? Olha que loucura! Sabe o que é esse barulho, essa buzina? São os coletores de lixo pedindo caixinha de Natal. Nossa, meu Deus. Pensei que era o computador. O barulho? Vocês estão escutando? Uhum. A caixinha de Natal, eles estão gritando lá. Ó o barulho. Mas eles, só de raiva, agora eles só vão receber a semana que vem. E eu não posso sair daqui mesmo. Vamos lá. Então, o acesso é isso. Aí, eu acessei, participei de um processo seletivo interno, fui para outra vaga, a minha ficou livre. Transferência. Eu fui transferida de seção, de secretaria. Minha vaga ficou livre. A pessoa se aposentou, não vai mais trabalhar. A vaga dela ficou livre. Tudo isso é vacância do cargo, vagas livres. Nomeação para outro cargo de acumulação proibida. Então, por exemplo, o acúmulo de cargo é proibido. O acúmulo de cargo é proibido. Mas tem as exceções. Então, pode acumular cargo com 2 vagas de professor, uma de professor com uma de técnico, 2 na área da saúde, enfim, tá? Você foi nomeado para um cargo, aquele cargo estava errado, e daí você teve que trocar de cargo. A vaga ficou livre. Infelizmente, o servidor público faleceu. A vaga ficou livre. Então, tudo isso gera vacância, tá? Tudo gera vacância dos cargos. Peraí, já me perdi qual que eu tô. 62, né? Todas estão corretas aqui, letra C. Vamos lá. 63. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, referentes à concessão da licença. Licença, gente, eu posso sair de licença? Claro que pode. É direito, dependendo da licença. Existe licença para tratamento de saúde. Existe licença por motivo de doença em família. Existe licença para repouso da licença gestante. 180 dias lá. Existe licença para serviço militar. Existe licença para tratamento de interesses particulares. Então, vocês são funcionárias públicas, mas vamos supor que vocês receberam uma proposta para fazer um curso, um exemplo, tá? Um mestrado, um doutorado que vocês vão ter que se ausentar. A prefeitura dá o direito, lógico que vocês não vão ficar recebendo salário, mas a prefeitura deixa você se ausentar por até 2 anos, tá? E você não perde o seu cargo, mas tem que ter autorização, tá? Tudo isso são licenças legais dentro da lei aí do município de Guarulhos. Tudo é licença, tudo tá dentro da lei. A alternativa correta, letra A. 64. Ao funcionário é proibido, o artigo 172 das proibições. O que o funcionário não pode fazer no serviço público, tá? Olha lá. Isso tudo, gente, eu só estou revisando, porque na verdade tudo isso eu falei
na gravação da aula que eu dei, tá? Referir-se. Eu vou dar entrada para alguém aqui, mas ainda não terminou a aula, tá? Tá terminando. A pessoa vai aguardar um pouquinho. Quem tá entrando agora, aguarda um pouquinho, que a turma de Guarulhos ainda não finalizou, apesar que já são 21 horas, mas faltam 2, 3 questões ainda, tá? Ao funcionário é proibido: 1. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho, às autoridades e atos da administração pública, sendo-lhe permitido, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou de organização. Ou seja, você não pode falar mal do serviço que você está trabalhando, da prefeitura, a não ser que você tenha muita razão e não ficar só, né? Ai, acabou isso, ai, né? Depreciando o local onde você trabalha, tá? Isso que eles estão falando. Tá certo? Retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Não pode retirar nada que não seja seu. Promover manifestação de apreço ou desapreço, fazer circular ou subscrever lista de donativo da repartição. Não pode rifas, por exemplo, na repartição, vender alguma coisa. Desempenhar atribuições diversas da sua. Então, você foi contratado para trabalhar naquilo e você quer fazer outra coisa que não seja aquilo, tá? Proibido. Valer-se do cargo para tirar proveito próprio, né? Você se aproveitar porque você é servidor público e quer tirar proveito disso. Não pode. Firmar contratos com a... Vamos supor, você é funcionário público, você não pode vender para a prefeitura se a empresa é sua, tá? Praticar usura em qualquer de suas formas, não pode. Pleitear com um procurador ou intermediário, nas repartições. Parentes de até segundo grau não podem, né? Você ajudar. Não pode receber propina, comissão, presentinho, né? Conceder a pessoa estranha, colocar uma pessoa estranha na repartição. Usar o material da prefeitura para uso particular, levar para casa, não pode. Utilizar o veículo da prefeitura para assuntos pessoais e não públicos, né? Praticar qualquer ato, atividades proibidas contra a função que você foi contratado, ficar se entretendo em outras coisas que não sejam serviço, por exemplo, ficar lendo coisas lá na internet, jogando, né? Ficar pendurado no celular, inventar greves. O funcionário, ele tem direito à greve? Tem, mas tem que ser uma greve legítima e não ficar inventando greve, sabotando, nesse sentido, tá? Todas estão corretas. Alternativa A. Questão 65. Artigo 178. Considera-se infração indisciplinar o fato praticado pelo funcionário com violação dos direitos e das proibições decorrentes da função que exerce. A infração é punível, vai ter uma punição, quer consista em ação ou omissão, independente de ter produzido o resultado perturbador do serviço. Artigo 179, são penas disciplinares na ordem de gravidade. Olha lá. Uma coisa leve, uma repreensão. O que é uma repreensão? É uma chamada, né? Uma bronca, uma chamada verbal ou por escrita. Repreensão é a mesma coisa que uma advertência, tá? Tudo depende do que você aprontou, tá? Uma repreensão, aí vai aumentando a situação. O que você aprontou é uma suspensão. Você vai ficar 30 dias afastado aí. O que você aprontou, além da suspensão, você também vai ser multa, ou só a multa. Não prestou atenção,
teve um dinheiro aí, teve prejuízo, a fazenda do governo teve prejuízo por sua causa, você vai devolver o dinheiro, vai pagar uma multa, enfim. Destituição da função, você pode sair do seu cargo dependendo do que você aprontou, a sua pena vai ser sair da sua função. Você pode ser demitido, dependendo da gravidade. Você pode, se for mais grave ainda, além de ser demitido, não poder mais prestar concurso público. E vamos supor que você já está aposentado. Você já está aposentado e descobriram algo grave seu, eles vão cassar sua aposentadoria. Então, aqui são penas disciplinares que o servidor público pode receber, dependendo da gravidade do fato, tá? Todas estão corretas. A alternativa correta, D de dado. E a última questão para os agentes da Prefeitura de Guarulhos. Ué, é só até 65? Cadê a 66? Ué, eu tinha marcado a 66. Só vai até 65 mesmo? Ah, então não tem 66, é até 65, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Então, o gabarito geral eu vou liberar no grupo do assistente de gestão pública aí da Prefeitura de Guarulhos. Vou liberar o gabarito para vocês por completo, apesar de ter nas gravações das aulas ao vivo ou gravadas dos treinos, já tem o gabarito. Porém, eu vou disponibilizar o gabarito por completo no grupo. E aqui, só para conferir aí, o programa das provas de assistente de gestão pública Guarulhos. Isso eu copiei e colei o que está no edital de vocês para vocês conferirem, tá? Aqui, português, matemática, informática, nos conhecimentos específicos, tudo de conhecimentos específicos que está no edital, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, lei orgânica do município de Guarulhos e lei do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Guarulhos, tá? Então, nós finalizamos aí para Guarulhos, ok? Essa foi a apostila enviada para vocês aí, dessa parte. Finalizamos. Porém, amanhã é plantão de dúvidas, sexta-feira. Vocês vão fazer a prova no domingo. Qualquer dúvida que tiverem, pode chamar a qualquer momento, tá? É conteúdo extenso? Sim, né? Por conta do cargo, assistente de gestão pública, né? Então, por conta do cargo. Mas a prova é IBAN de vocês, então vai ser mais tranquilo, não significa que não seja difícil, é para todo mundo, né? Precisa de sacrifícios aí, se quer atingir um objetivo, mas sejam confiantes, ok? Sejam confiantes. Que mais? E daí no sábado, tentem descansar no sábado para poder fazer a prova no domingo. Então, tudo que vocês... A sugestão, ao invés de vocês ficarem revisando conteúdos amanhã, sábado, não é hora de revisar conteúdo, a não ser que vocês não tenham entendido alguma coisa muito específica. Agora é hora de vocês treinarem questões, tá? Questões que eu elaborei da apostila, questões das provas anteriores que estão no grupo, né? As últimas provas, questões IBAN, que é do concurso de vocês. Então, assim, agora o foco é treinos de questões, tá? Treinos de questões, para que vocês sejam bem classificados, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação de vocês.